Peço a parte, vereador Iago. Não. No momento oportuno, vereador Caleb, se der tempo. Aqui eu vim falar hoje, na verdade, era outro assunto, mas vamos lá. Amanhã eu vou falar sobre segurança pública, hoje nós vamos falar sobre os debates aqui. Primeiro, falar que terrorismo, eu entendo, vou divergir um pouco do Caleb hoje e do Jack ali. O terrorismo, quem cria, na verdade, não é que ele é criado, mas é a população traz ali as dores, a gente traz as dores da população aqui para dentro, na verdade, né? Então, e a questão de soluções, qual que é a minha concepção de executivo? Eu acho que o executivo tem que ir executando, botando os planos deles em dia ali, e o secretário deve ser pago para viajar, para buscar lugares que deram certo. Eu sempre digo isso, né? Tantos municípios que eu cito, a questão igual hoje o capitão Ramon falou do secretário Derrite, então as ideias estão aí. Se não quer gastar, vereadora Dai, não precisa nem gastar, né, vereador capitão? Ele estava aqui em Alvorada, né? Podia ter ido até ali, ou pode assistir os podcasts dele no YouTube. Eu assisti, a gente aprende um monte. Até quando ele foi lá no Bial da Globo também, o Bial questionou bastante ele. Então, quem quer ver o cara sendo apertado para ver se ele é bom mesmo, pode estar olhando as entrevistas e vai pegar várias ideias na segurança pública, por exemplo. Então, o secretário está lá para isso. Primeiro que a gente é pago para trazer, na minha visão, as dores do povo e fiscalizar o executivo. Então, já tem o secretário para isso. Ele é pago para isso, para buscar soluções. Ele tem estrutura, tem secretaria, tem servidores para buscar soluções. Então, eu acredito que cabe a eles buscar isso. E quando não ocorre, a gente acaba ficando magoado, né? Daí a gente vem para essa tribuna para desabafar quando a gente não aguenta mais. E é claro que fica mais difícil para a oposição. A oposição não vai entender isso. Mas a questão das soluções, Dai. E aqui defendendo a senhora, que ficou bastante estressada com as emendas. Quando a gente apresenta soluções, o executivo barra a pauta, pede vista, segura o processo da gente, então mete uma emenda aqui, outra ali, faz toda aquela burocracia para o troço não andar. Então, veja bem, se a gente traz a solução, eles aparecem com o problema, né? Então, assim fica difícil. A questão do SAMU, não tomei partido algum, como é um tema complexo e para problema complexo não existe solução simples, vereadora Sandra. Então eu já falei para o secretário Rafael e falei para os servidores, vamos promover uma audiência pública, eu quero ver os números do Rafael e também quero ouvir os servidores e no final a gente vai chegar num consenso. Antes não vou me manifestar, porque eu aqui tenho sido mais maduro, a política nos ensina isso. Já me manifestei muito mais rápido em outras situações e depois eu vi que eu estava errado. Eu já julguei pessoas, já botei vídeo de uma pessoa lá no meu Instagram e depois eu recuei, vi que não era bem aquilo. Então, sempre lembrando lá do que a gente aprende no primeiro semestre de Direito, vereador capitão, ampla defesa, o contraditório, vamos ouvir as duas partes para chegar num consenso nesse assunto que é bem complicado. A questão aqui do D'Ambros, que não se faz mais presente. O D'Ambros citou alguns preços que baixaram. Eu queria relembrar, né, que só de janeiro para cá foram 63 milhões gastos pelo governo federal em viagens, 800 milhões o total e 63 milhões basicamente os mais próximos do presidente ali, como a Janja. Quem quiser, tem um janjômetro lá no Google para estar acompanhando os custos das viagens. Uma coisa que eu vou discordar do vereador Caleb, ali, na minha humilde opinião, ouvindo aqui o pessoal do SAMU essa semana, conversei com eles. Basicamente, eu acredito, Caleb, que não é a mesma função ali o enfermeiro, o técnico que está na UBS com o que está na rua, tá? Alguns dias atrás a gente teve um condutor sendo atropelado, ele estava prestando um serviço, foi atropelado numa via, a Guarda Municipal muito bem foi lá e fez a prisão dessa pessoa. Eu também morei no bairro Diamantino, e lá no Diamantino a gente tem a parte da Rocinha, que é nos fundos do Diamantino. Se tu descer pela viela ali, tu vai descendo pelas pedras, porque não tem uma rua, tu vai parar lá na UX, que é a última casa. Eu desci até lá entregar rancho quando eu trabalhava no mercado ali próximo, e os condutores, quando alguém passava mal, desciam aquilo lá nas pedras com a maca, tinha todo um problema, tinha que fechar a ambulância para não ser furtada, não ser roubada, ou um ficava cuidando, só um descia pegar a pessoa idosa ou doente. Então eu acho que quem está na rua é mais complicado. Pega um surto psicótico, por exemplo, imagina tu em dois, às vezes tem uma mulher ali, né? E a pessoa ela não tem nenhuma arte marcial, ela não está ali, ela não é polícia, né? E aí tem que entrar numa luta corporal com alguém com surto psicótico dentro de uma casa, em um bairro, por exemplo, né? Então eu acho que esse serviço, eu acho que não dá para comparar, é complicado, não sou técnico para falar aqui, mas eu acho que
é mais complicado, a gente tem que cuidar dessa questão. Mas eu vou analisar os números, prometo que vou estudar melhor e pensar melhor na questão do SAMU e tantas outras coisas. A questão de segurança pública não deu tempo, mas eu vou falar amanhã melhor. Muito obrigado, presidente. Seria isso.